Graça e paz do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus quer ministrar aos nossos corações para avançarmos nessa caminhada de oração, no entendimento de oração, e para que a gente aprenda verdadeiramente a orar, nós precisamos adquirir o hábito de orar o tempo todo, orar incessantemente. E é sobre isso que nós vamos falar neste momento. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso 16, diz assim: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Existe muito entendimento errado a respeito da oração. Muitas pessoas acreditam que dedicar um grande tempo em oração ou tirar um tempo para orar é desperdício de tempo, porque ali naquele momento não está se fazendo nada no plano físico, né? Vamos dizer assim, e aí acham que está desperdiçando tempo. Mas na verdade elas estão enganadas. A verdade é que na oração nós inserimos Deus nos nossos assuntos. Nós movemos os céus ao nosso favor e recebemos aquilo que pedimos. Nós percebemos na palavra de Deus os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus, parando as suas atividades para se dedicarem à palavra e à oração. Entendemos também que para aprender a orar, para orar da maneira como nós vemos na Bíblia, uma oração eficaz, uma oração que vai ter efeito, é o que nós estamos tentando aprender, é que o Espírito Santo está ministrando, está ensinando aos nossos corações. Nós precisamos nos esforçar. Para aprender, nós precisamos nos esforçar. Os discípulos de Jesus pediram a ele para que ele ensinasse-os a orar, assim como João Batista os ensinasse a orar. E hoje nós estamos pedindo ao Espírito Santo para nos ensinar, através da palavra, através das orações do próprio Senhor Jesus, dos discípulos, enfim, da palavra de Deus. E tudo aquilo que requer aprendizado, que pode ser aprendido, requer esforço por nossa parte. Como um atleta olímpico, para conquistar as suas medalhas, não basta apenas ele ter o desejo de conquistar, ele precisa se esforçar, ele precisa se dedicar, ele precisa lutar dia após dia, treinar muito para ficar entre os primeiros, para sobressair. Não é diferente na oração. Nós precisamos nos dedicar, nós precisamos nos esforçar, precisa haver um esforço por nossa parte para que aprendamos a orar. Jesus ele nos ensina a necessidade de retirar um tempo para orar em secreto ao Senhor, para estar num lugar silencioso para orar, mesmo que seja no alto de um monte, é necessário ter um tempo a sós com Deus. Porém, para que consigamos chegar a ter esse tempo, até mesmo ter esse tempo, nós precisamos aprender a orar continuamente. Eu não posso esperar chegar um momento do meu dia para começar a minha oração. Não, a oração ela é tão importante, ela é tão necessária, a oração ela é tão urgente e tão poderosa que eu preciso aprender a orar o tempo todo e em qualquer lugar. Quando eu estou trabalhando, quando eu estou dirigindo, quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou caminhando, eu preciso estar conectado, a minha mente precisa estar conectada ao Senhor em oração. Paulo ele tinha autoridade para falar a respeito disso. Ele tinha autoridade para chamar e convocar as pessoas a orar. E neste texto que nós lemos e que estamos meditando neste momento, Paulo ele exorta as pessoas, orem o tempo todo, orem incessantemente, orem sem cessar, orem continuamente. Paulo ele tinha essa autoridade, ele era ousado, ao ponto de dizer para as pessoas, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo era um imitador de Cristo. Na sua vida diária, em todo momento, ele se sacrificava pelo Evangelho, pelo reino de Deus, e através da vida dele, coisas extraordinárias aconteceram. Deus fez coisas extraordinárias através da vida daquele homem, mas ele só conseguia imitar a Cristo no seu dia a dia, porque ele o imitava primeiramente na oração. Ele sabia orar. E mesmo sabendo orar, ele chega ao ponto de dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
E Paulo, então, ele segue imitando a Cristo, ele segue vivendo a sua vida inteiramente, intensamente na presença do Senhor, e isso só é possível porque ele imitava a Cristo na oração. E agora ele chega e nos chama, orem continuamente, e não apenas isso, deem graças em todas as circunstâncias. Quem vive uma vida de oração sabe que Deus está no controle de todas as coisas e não existe nada do que possamos ter medo ou temer ou ficar preocupados com alguma coisa, nem ansiosos, porque Deus está no controle de todas as coisas. E através da oração nós sentimos isso, nós temos esta confiança, nós crescemos em fé. Sabemos que Jesus ele foi preparar um lugar, que a nossa cidadania não é aqui, e que o Espírito Santo de Deus ele habita em nós, e nós não podemos perder essa oportunidade de conversar, de clamar e buscar a presença desse Espírito em oração o tempo todo. Não, de forma alguma. Nós precisamos descansar no Senhor e estar em plena oração. E assim sabemos que não importa as circunstâncias que estamos vivendo ou as aflições que estamos passando, tudo não passa de momentos, porque chegará um momento em que não haverá mais essas situações, nós vamos viver eternamente com o nosso Senhor. Ele virá nos buscar. Não há a necessidade de fechar os olhos para orar, para praticar essa oração contínua. Não, enquanto nós estamos no nosso dia a dia, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, sonda os nossos corações, conhece os nossos pensamentos, ele ouve a nossa oração, mesmo que nossos lábios não se movam. Não deixe de orar o tempo todo, comece a praticar. Quando adquirimos essa habilidade de orar continuamente, o Espírito Santo em nós, então, não é apagado. Nós conseguimos sentir a presença gloriosa do Espírito Santo Senhor e sentir também a sua direção, porque Ele quer nos guiar em toda a verdade, em cada momento das nossas vidas, e assim a gente pode viver uma vida na plenitude da alegria de Cristo. Por isso que Paulo lhe diz, alegrai-vos sempre. É possível viver uma vida de paz, de alegria, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à turbulência. É possível se praticarmos a oração contínua. Se esforce para orar o tempo todo. Comece hoje a praticar esse tipo de oração. Comece hoje a praticar a oração incessante, contínua, a todo momento e a falar com Deus a todo instante. Coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Vamos obedecer a palavra de Deus e não desperdiçar o nosso tempo, mas orar continuamente, em nome de Jesus.